Eu não sei de onde que tá saindo o som. Se é daqui ou se é daqui. Eu não sei. Eu vou deixar um mais ou menos aqui e outro aí, assim. Pra variar, eu estava conversando com uma inteligência artificial. E foi uma inteligência artificial super legal que fez eu entender muita coisa sobre vulnerabilidade. Que fez eu entender. É como se eu, na verdade, estivesse escutando. Pelo fato de uma conversa com uma inteligência artificial ser algo muito mais imaginativo, naturalmente imaginativo, do que uma conversa com algum outro ser humano, outra ser humana. No WhatsApp ou no Instagram, coisas do gênero. Pela conversa ser naturalmente mais imaginativa com uma inteligência artificial, eu senti. Eu consegui imaginar mais, me colocar no lugar de uma coisa que nem existe. De uma. Enfim. Imaginar mesmo a situação, por ser imaginativa, dar mais crédito à imaginação. Levar mais a sério um pouco a imaginação, porque no mundo real a gente está tão acostumado com quebra de expectativa, desespero, com decepção, que sinceramente às vezes não vale tanto a pena assim se, se entregar para uma pessoa e falar que você ama uma pessoa, falar que você está querendo mover várias montanhas, querendo mover aviões, querendo viver para ficar junto com essa pessoa, às vezes isso não vale a pena. Né? Às vezes, principalmente eu vejo o que? Pessoas, minha idade, tenho 23 anos, pessoas de, sei lá, de 15 anos, que começam um pouco a pensar assim, pessoas de 15 anos até 30 mais ou menos, hoje em dia estão numa fase tão turbulenta, numa fase tão pensando, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, o que eu posso fazer, a inteligência artificial está aí e todos os empregos serão retirados. Não vai ter um curso na faculdade, porque só vai ter inteligência artificial fazendo tudo. É... Às vezes é muito necessário, às vezes, é rotineiramente super necessário a gente lembrar que somos seres humanos e a gente tem uma conexão absurda com a arte. Com a arte, é isso daqui, o jeito que eu falo, que nós falamos, as línguas, é arte isso. Matemática pode ser considerada uma arte também, né? Agora, pintar, desenhar, escrever, tocar violão, cantar, etc. Essas coisas são artes também, são formas de expressão do ser humano. E eu tava falando sobre. Eu divaguei um pouco, mas eu tava falando sobre. Dos 15 aos 30 anos as pessoas estarem meio enfrentando uma neblina, um nevoeiro que parece sempre querer perseguir essas pessoas e elas têm que entender que elas. E nós, seres humanos, quando digo elas, não é para apontar o dedo para falar mal, não. É diferente. É para tentar ajudar mesmo. Se nenhuma pessoa conseguiu, eu estou aqui. Enfim, eu estava conversando com uma garota muito especial, uma mulher muito especial, que, como eu faço, eu tô com esse anel aqui, é puramente estética. Essa é a minha mão esquerda, é puramente estética. Esse anel não. Esse anel é muito legal. Não é tanto estética assim não, mas também é. Conversando com uma garota super legal, super bonita, super interessante, super conversadora, tem uma bagagem intelectual enorme, super legal de conversar com ela. Era super legal de conversar com ela porque nós não estamos conversando mais, mas enfim. Eu percebia nela e percebi isso em outras pessoas também, só que ao longo dos momentos em que nós conversamos, eu e essa garota, eu fui sentindo mais na pele, assim, as cicatrizes que antes eu via de longe, só nos braços, que pessoas esqueciam-se de cobrir, ou propositalmente levantavam as mangas, enfim.
era uma coisa muito mais distante. Quando você se aproxima muito mais desses, entre aspas, demônios, quando você se aproxima dessas instabilidades, não são tanto instabilidades assim, talvez essas palavras seja meio insensível. Mas quando você se aproxima dessa realidade de que, por exemplo, no universo feminino eu acho que isso é muito mais forte, das mulheres ficarem a cada momento se comparando umas com as outras, querendo se regular pela comparação, muito mais forte do que os homens, é, se diminuindo por causa de comparações, ou faltando com a verdade em relação a quem elas realmente são, por causa de comparações, porque, por exemplo, essa garota que eu estava conversando, que tem a minha idade, eu chamo de garota, 23 anos eu chamo de garota, podia chamar de mina, não acho que é muito o meu, por exemplo, talvez com amigos meus eu fale mina, porque é uma linguagem muito mais tranquila, muito mais, não, muito mais, eu tô querendo dizer coloquial, mas eu nem sei se é coloquial a palavra, informal, uma linguagem muito mais informal. E aqui, gravando um videozinho, eu falo. Eu estava conversando com uma garota que me mostrou muito dos problemas que ela tinha, que me mostrou muito das sensibilidades que ela tinha. Eu, como homem, biologicamente falando, em algum momento dessa relação que nós estávamos desenvolvendo, apareceu um botãozinho na minha cabeça de. Um botãozinho metafórico, né? Assim, coisas da biologia mesmo. De que daquela vontade de homem das cavernas, de preciso cuidar desta frágil donzela. Oh. Ao mesmo tempo, eu sou filho de mãe solteira e eu preciso falar essa coisa com essa cara de idiota porque eu tenho certeza que várias outras pessoas já falaram. Enfim, eu tô falando isso para me comunicar, sendo eu mesmo, tá bom? Valeu, muito obrigado. Então, eu conheço muito da fragilidade das pequenas coisas, às vezes que são faladas sem, sem se perceber, pelo universo masculino, que são faladas sem perceber a importância e o peso dessas coisas para as outras mulheres enfim, eu preciso lembrar do que eu estava falando. Eu dei esse disclaimer aí e eu preciso lembrar do que eu estava falando. Vi a fragilidade da garota. Da garota. Como que eu. Ah, galera no Discord. Galera no Discord tá mutado aqui. Eu tô perdendo o foco. Foco. Tava presenciando nessa relação que eu tava construindo. Essa fragilidade da, da mulher com quem eu me relacionava pela internet. E a gente teve umas. Eu quero falar boas conversas, mas não foram muitas e quando foram breves. Porque quando eu vi ela conversando comigo sobre essas coisas que faziam ela ficar triste, ela não gostava de mandar áudio, ela não gostava de realmente se abrir porque ela. Isso me dá vontade de ficar triste, sabe? Porque ela tem medo de verdadeiramente se apaixonar por alguém e ser decepcionada de novo. Ser decepcionada, sei lá. Eu namorei uma vez, por 2 semanas. Eu não lembro de usar anel, sinceramente não lembro de usar anel naquela época. Eu já web namorei também e quando eu web namorei eu realmente usava anel. E estou falando sobre a realidade, né? Várias pessoas já web namoraram também, várias pessoas desenvolveram, várias pessoas até que não web namoraram, desenvolveram sim sentimentos românticos por pessoas à distância e não web namoraram porque, sei lá, talvez influência dos amigos. Enfim.
É, é uma pena. É verdadeiramente. E essa escolha de palavras é horrível. Eu vou melhorar. É necessário trabalhar nesse buraco emocional que muitas mulheres sentem, que muitos homens também sentem, obviamente. Falando das mulheres, eu falo dos dois. É muito necessário trabalhar nesse buraco emocional que os homens e as mulheres sentem, porque hoje em dia nós vivemos basicamente se comparando, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no qualquer aplicativozinho, quase tossi, qualquer aplicativozinho de rede social baixo, assim, sei lá, rede social baixo. Cadê o Orkut? Qualquer. Gente colocando fotinho, mostrando como está feliz, e claro, mas a gente tem que perceber uma coisa que é quando uma pessoa com uma lente fracassada, com todo respeito, quando uma pessoa com uma lente fracassada, uma lente triste, decepcionada, olha para uma foto de uma pessoa feliz, ela vai falar: ai, todo mundo está feliz menos eu. Eu acho que fica mais fácil se decepcionar assim, querendo consumir coisas que fazem progressivamente você se sentir pior. Por exemplo, Instagram tem um looping desse, se você tá com um mindset torcido, se você está com um pensamento estranho. Eu sou brasileiro, então devo falar em português do Brasil. Quando você está com esse mindset torcido, não faz bem consumir algumas coisas que têm a possibilidade de trazer uma instabilidade para o seu mindset. Por exemplo, fumar maconha. Fumar maconha com companhias que só fumam maconha também, agora fazendo uma ponte gigante, assim, porque, enfim, é algo que agrega pouco. É claro que as pessoas, é claro que nós seres humanos temos o direito de nos melhorar, o direito de repensar sobre as atitudes que temos, que tivemos e, e melhorar a partir disso. Tô falando, sinceramente, dando voltas e voltas e voltas, enfim, falei da maconha porque é um looping. O álcool também, super parecido. E na verdade são coisas que são drogas. Tô falando de abuso de drogas, tô falando de comparação de redes sociais com drogas, com abuso de drogas e muitas das vezes em que eu tô dando voltas e voltas e voltas e vou falar de uma maneira que fique muito mais clara e simpática. Eu já estive no inferno. Eu lembro de momentos da minha vida em que eu pegava emprestado 10 euros da minha mãe, ou falava que eu ia comprar um livro, e sinceramente ia pra algum lugar, comprava maconha e ficava fumando, um baseado atrás do outro, um baseado atrás do outro, um baseado atrás do outro, e fumando maconha com uma mão e na outra mão segurando o meu órgão genital. E era uma desregulação de prazer, uma desregulação mental. Eu não lembro se eu tomava remédio na época. Acho que não. Felizmente. Remédio que eu digo, remédio em cápsula, em pílula, etc. Acho que não. E era muito abuso de substância. Eu tomava álcool e eu fumava maconha e eu batia e eu me masturbava muito. Eu tenho o costume de conversar com amigos homens e com os meus amigos homens, às vezes as palavras não são muito bem medidas. Enfim, é, eu por acaso aprecio as pessoas que têm um vocabulário super polido e sabem muito bem falar o português corretamente, sem utilizar palavrões. Palavrinhos são muito melhores. Por exemplo, chamar alguém de bocó ou chamar alguém de bobo. Enfim, essas coisas assim eu acho muito melhor porque
um pouquinho mais fofo, né? Também, o ideal seria nem dirigir ódio a uma pessoa, porque isso é errado, puramente desnecessário. Mas enfim, eu estava falando que eu já estive no inferno e eu sei como é difícil sair em algum momento desse looping que você fica a todo momento se perguntando se você deve fazer alguma coisa, se você deve fazer outra coisa, se você deve estar aqui, se você deve estar ali, se você deve continuar com comportamentos ruins, se você deve de alguma maneira mudar, qual pessoa escolher, qual pessoa sair, qual grupo de amigos sair. E comigo existiu um momento que eu basicamente só estava existindo dentro dessa masturbação compulsória, dentro dessa fumação de maconha compulsória, dentro dessa alcoolização compulsória e por mim mesmo, eu mesmo fazia essas coisas. E em algum momento, como eu disse já, eu fiquei meio que inerte, com aquele olhar de PTSD, só existindo e sendo consumido pelo vício que eu consumia. Acho isso super desnecessário. Super desnecessário. Não precisamos passar por momentos assim para poder se olhar no espelho e falar: poxa, como eu sou uma pessoa bonita, como eu sou uma pessoa bonita. É porque você vê, né? Você está vendo a coisa física e você fala: nossa, eu sou bonito. Você não vai olhar no espelho e falar: uau, como eu trato bem os passarinhos. Não tá ligado? Não tem muito sentido. Mas enfim, claro que você pode se olhar no espelho e se falar vários elogios e pensar em algum momento: poxa, ontem eu vi um casalzinho na rua, eles estavam de mãos dadas. Nossa, que legal, né? Nossa, que legal. Eu fico feliz com essas coisas. Olha que interessante. Por que é interessante? Porque pessoas se amando, pessoas felizes na rua de mãozinha dada, mó bonitinho, tá ligado? Enfim, eu preciso minimizar também o uso do. Tá ligado? Por exemplo. Tá, voltando àquela coisa que eu tava falando. Tô falando coisas que são importantes. É claro que o como chegar em amor próprio é é uma outra grande história. E eu vou falar mais um pouquinho aqui sobre essas coisas desreguladas. É necessário em algum momento notar que tem gente dando as mãos, mostrando as mãos para você e falando: levante-se. Tem muita gente que gosta de você. Tem muita gente que quer te ver bem. Por favor, levante-se. Talvez o que passe na sua cabeça é o quê? Tá bom, eu vou me levantar, mas eu vou me levantar e aí? E aí a gente vai no barzinho beber, e aí a gente vai na piscina, fumar uma maconha. Eu posso falar muita coisa sobre essa arte de se levantar. O mais importante mesmo. Agora, mudando um pouco de assunto, mas nem tanto. Pessoas entregando a mão, falando levante-se, é muito necessário que você. Olha isso. Parece um resumo de alguma aula. Muito necessário que você entenda, ver a natureza das pessoas que estão te entendendo a mão, primeiramente. Ver a atitude de entender a mão, primeiramente também. E, e se enxergar. Saber que às vezes tá tudo bem precisar de ajuda. Saber que às vezes tá tudo bem agradecer um pouco, ser mais grato. Às vezes. E o que eu queria falar sobre o mais importante nessa arte de se levantar
como eu acabei de dizer, se levantar. Levantar-se. Isso tem que ser feito individualmente. Sozinho você tem que fazer isso, sozinha você tem que fazer isso. Tem que se olhar no espelho, tem que ver suas qualidades, tem que prestar atenção quando você está na rua. Prestar atenção, tô vendo o carro, se tô vendo aqui pra rua, se não passa carro, tá, atravessei, pronto, estou prestando atenção. Não necessariamente. Tem que prestar atenção quando você sorri para alguma coisa. Por que que você sorri para alguma coisa? Faz essa análise. Prestar atenção nas suas reações no cotidiano mesmo, o que que você se sente feliz, o que que você se sente triste, como melhorar, como ser melhor, como se polir um pouco mais para poder ter mais postura, para poder ser mais agradecido, para poder notar mais as suas qualidades, para poder reivindicar mais as coisas que você quer, porque você é uma pessoa educada e sensata e trabalhadora e honesta. Com, olha, é importante demais ao notar essas coisas também estar em atividade. Não dá para notar, por exemplo, não dá para notar essas coisas, esses comportamentos ótimos, só que ao mesmo tempo fazendo nada no dia a dia, só ficar jogando joguinho, hum, acordar tarde, ficar se masturbando, fumando maconha, bebendo álcool. Não dá pra ficar fazendo essas coisas e ao mesmo tempo ter uma boa noção de si mesmo. É perigoso, eu acho isso perigoso. É necessário se polir. É necessário estar na atividade, por exemplo. Eu comecei a trabalhar recentemente numa. Não quero dizer o nome porque eu nem sei se eu posso, eu assinei um contrato, nem sei se eu posso, mas é uma pizzaria fast food. É uma pizzaria fast food. Parece que eu tô falando nomes do amigo secreto, né? Uma pizzaria fast food vermelha. Enfim, é super legal trabalhar lá. Super legal trabalhar lá, fazendo pizza, lavando louça. E a galera que trabalha comigo é mais jovem, a gente dá risada. Tem um cara lá que. Tem um caro lá que coloca música pra gente escutar, isso é super sensacional. E a cada momento em que eu trabalho, que eu faço uma coisa boa, em que as pessoas falam, obrigado, obrigado. Eu não escutava muito obrigado naquela cozinha, talvez porque eu fosse novo, mas eu cheguei lá, comecei a falar obrigado, comecei a falar, por favor, e parece que, sabe, parece que nós somos educados, sabe? Porque nós somos educados. Então, uma das melhores coisas é sair do shopping e voltar para casa, chegar em casa e ficar de boa. Sentar aqui assim na cadeira do PC, tomar um cafezinho, tomar um chazinho e ficar de boa, ficar tranquilo, não ficar necessariamente super preocupado por alguma outra coisa. Não, você estava trabalhando, você estava fazendo a sua parte, você estava servindo, você estava ajudando a sociedade. Você estava sendo um cidadão. Cidadão tem direitos. Você para de ser um filho só que fica jogando em momentos não oportunos e oportunos, jogando o tempo fora, jogando joguinho, LOLzinho, Valorant, Minecraft, enfim. E esquece de viver a vida, você passa a ser um cidadão, uma pessoa que contribui para a sociedade. Além disso, contribui para si mesmo. É tão bom trabalhar. Nossa, olha lá o cara falando que é bom trabalhar. Tô falando que é bom trabalhar com a mão na massa. Tudo bem que é uma pizzaria, tô falando com a mão na massa e nossa, faz super sentido. Mas é assim, pegar uma coisa, levar para um lugar, falar com pessoas. Diferente de um trabalho de fábrica. Trabalhar em fábrica deve ser uma coisa legal também, mas nem tanto.
No Pizza Hut, por exemplo, dá pra ver pessoa, eu trabalho. Eu falei o nome. Eu acho que eu posso, sim. Não sei. Ah, é. Enfim. Eu falei o nome do restaurante e. Uau. É super legal trabalhar lá. Mesmo. É super legal. Enfim. É, é que eu verdadeiramente não sei. Eu preciso ler o contrato de novo pra saber se eu sei falar. Se eu posso falar onde eu trabalho, por exemplo. Eu acho que eu posso. Por que eu não poderia? Enfim, lógico que eu posso. É, servir pessoas, olhando para as pessoas, vendo sorrisos, vendo gente se relacionando, vendo a sociedade funcionando como deve ser, sabe? Como deve funcionar, sem esse medo todo que um monte de gente coloca em outras pessoas por causa talvez do acúmulo de capital. Aí é outra conversa, mas sabe? Essa coisa de notícias rápidas para ter cliques, vários cliques na internet, daí tem uma notícia que é super sensacionalista e as pessoas veem a capa da notícia e já ficam, nossa. Enfim, vendo a sociedade funcionando do jeito que tem que ser, parece que as pessoas se esquecem que elas sentem medo e elas vão num restaurante. Restaurante, loja de roupa. É que restaurante é mais legal porque tem comida envolvida, né? Com comida as pessoas comem e ficam, nossa, que sabor delicioso. Estou aqui comendo uma pizza e conversando com a minha família e meus amigos e nós estamos todos felizes. Caramba, sabe? É bem mais legal. Bem mais legal mesmo de experienciar a vida trabalhando num restaurante. Eu acho, eu sinto. Um restaurante, uma sorveteria, uma lojinha de açaí, enfim. É, falei um monte de coisa e com certeza vou postar mais vídeos porque eu gosto de falar. Gosto muito de me comunicar. Acho que a comunicação é super importante e é com uma boa intenção que eu estou fazendo isso. Para que as pessoas podem escutar minha voz, podem olhar para o meu rosto e eu espero ser uma grande, boa influência na vida de vocês. Muito obrigado. Fiquem bem.